3h04. Hoje, dia 31 de julho de 2019, último dia do mês de julho, já acabando, amanhã já é agosto, quarta-feira. Tá começando aqui o Metrópole Serviço, eu sou Cristina Miranda e junto com o Zé Silva, tá ali do outro lado, quase de férias, quase. Emerson já tá ali do lado, já olhando. Temos dois, não vou falar mais nada. Porque Zé Silva, para quem não sabe, ainda duvido, manda em tudo aqui. Eu não... Aí ele passa uma procuração para Emerson, que é bem mais rigorosa. Né? Exatamente, uma procuração reconhecida em cartório. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. É bem mais rigorosa, são os senhores do tempo. Mandam aqui se a gente pode ou não continuar. Mas ele deixa sempre você ligar e passa para cá. Então, deixa eu dar os telefones para você participar. Se você quiser ligar, falar com a gente, conversar, bater um papo, 3505-5000, 3505-5000. Também pode mandar, sim, mensagem pelo WhatsApp. A gente conversa aqui pelo WhatsApp, que é uma delícia também. 981553258, 981553258 e mensagem metro1.com.br. Eu sei que hoje terão várias mensagens, várias ligações, porque minha convidada, apesar da primeira vez dela aqui, ela tem um assunto que sempre tem muita dúvida, as pessoas querem entender melhor. Vou apresentar aqui da boa tarde a Carolina Catizani, que é tabeliã do 8º Ofício de Notas e que já baianou só um pouquinho. Ela está há 2 anos na Bahia, mineira, advogada, e quando você... Ela vai explicar isso também. Quando você vira tabeliã, que é um concurso que é feito, você não advoga mais. Mas é uma área que lida exatamente com o direito de todo mundo. E aí podemos falar, estava tentando puxar um assunto específico, mas eu sei que vocês vão perguntar de várias coisas. Escritura, procuração, divórcio, união estável, contrato de namoro, uso capião. Aproveitem, perguntem. Boa tarde, tudo bom, Carolina? Boa tarde, Cristina, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Cristina já falou de onde eu venho, né? De Minas. Difícil não mostrar que por meio do meu sotaque, né? Vai ser um prazer esclarecer umas questões sobre o cartório. Eu sou especificamente do 8º Ofício de Notas, que é o tabelionato de notas aqui em Salvador. O que a gente faz lá? A Cristina já adiantou algumas coisas que o cartório faz. Escrituras de todos os tipos, atas notariais, reconhecimento de firma, autenticação de documentos, procurações, inventário, divórcio, união estável, contrato de namoro. Sobre tudo isso a gente pode falar. E eu acho interessante falar também, que a Cristina mencionou, sobre o cartório. Como que a gente entra no cartório? Como é que é essa profissão, né? Que todo mundo tem um pouco de dúvida. É uma profissão das pessoas do direito, né? Não necessariamente as pessoas advogam antes, mas é necessário que tenha um curso de direito, é necessário que seja aprovado um concurso de provas e títulos. No meu caso, meu concurso foi para Bahia, então por isso que eu vim parar de Minas, eu vim atrás do mar. Você escolheu a Bahia? Escolhi e adoro aqui. Nossa, adoro mesmo. Salvador, especialmente. Né? O sotaque vai mostrar que você é mineira, mas você já está apaixonada pela Bahia. E a Bahia, inclusive, que tem... Você estava me falando antes do programa começar, que tem coisas específicas a respeito do cartório. Sim, tem umas questões que a Bahia é bastante inovadora. E 2 que eu gosto sempre de falar é a situação do divórcio, quando tem filhos menores ou incapazes, que geralmente no Brasil esse tipo de divórcio ele só é feito no judiciário, na vara, né, de família. Aqui na Bahia a gente pode fazer isso por meio do cartório, sempre que a gente já defina, sempre que os dois estejam de acordo, né, não haja nenhum litígio, nada disso, seja um divórcio consensual. E as únicas questões que têm que ser definidas anteriormente são as questões relacionadas ao menor que o Ministério Público necessariamente atua. Que quais são? A guarda, as visitas e a pensão. E como é que isso funciona, Carolina? Você pode perguntar. Basicamente, seu advogado, ele vai ingressar com um processo no judiciário apenas, já falando qual que é o acordo, o que vocês definem, e pede para ser no extrajudicial. Aí você me pergunta, qual que é a vantagem? É o tempo. Que hoje é tão valioso para todo mundo, né? É mais rápido. É mais rápido, sim. Cartório. É bem mais rápido. Um divórcio que às vezes dura de 2 a 4 anos no judiciário, a gente resolve em 15 dias no cartório.
sem bens, se você tiver todos os documentos, você consegue sair, entrar casado e sair divorciado. A gente brinca hoje que é mais fácil divorciar do que se casar. O processo de casamento com os proclamas leva pelo menos 15 dias, né? Divórcio não, é bem rapidinho hoje. E cartório é necessário em qualquer momento da vida. Você nasce precisando do cartório, você morre precisando do cartório. Isso é verdade. Não tem como a gente não passar por um cartório ao longo da vida. Às vezes a gente nunca vai ao fórum, às vezes você nunca entra numa delegacia, mas o cartório é imprescindível, né? Sua vida começa e termina lá. Nasceu, vai registrar, casou, passa por lá, comprou uma casa, vai fazer a escritura pública, comprou uma casa financiada pela Caixa, tem que registrar no registro de imóveis. Alguém está te devendo, vai ao protesto protestar a pessoa, precisa de registrar um documento específico, uma cédula de crédito, vai ao títulos e documentos. Então, ele participa ativamente da vida de todo cidadão, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa proximidade. Muito bem. Olha, Walter Xavier está mandando mensagem aqui. Boa tarde, Cristina. Ontem amei sua participação no Jornal da Cidade com James. Mandei vários beijos e abraços, mas o pirracento do James não leu. Hoje não vou acompanhar o programa. Acompanha sim, acompanha o meu e acompanha depois o Jornal da Cidade, que eu vou estar lá também. James não é tão pirracento assim. Pare com isso. E tem pergunta aqui que a gente está conversando hoje com Carolina Catizani, que é tabeliando, 8º ofício de notas. E tem aqui, boa tarde. Tenho 17 anos com meu marido. Quero casar no cartório, porém falaram que o registro tem apenas 6 meses de tirado. Meu cartório é no interior. Tem como tirar aqui ou pela internet? Boa tarde, eu tenho uma notícia muito boa para você. O casamento, ele é no registro civil das pessoas naturais. Não é exatamente a minha atribuição, mas eu consigo te ajudar. Você pode, né? Além do casamento, vocês podem também fazer a escritura pública de união estável, que algumas pessoas hoje preferem. Em relação à sua dúvida, é o seguinte: a gente precisa, para se casar hoje no Brasil, da certidão de nascimento ou de casamento com um divórcio averbado atualizada. Então, você precisa sim tirar uma certidão nova, se você não tiver uma certidão recente. Como que você faz isso? Você pode fazer isso hoje em qualquer cartório de Salvador, pela Central de Registro Civil. Pode inclusive solicitar pela internet. Então você não precisa ir ao interior. Claro que você tem a opção de pedir lá no interior, mas pode pedir por aqui e ela pode ser emitida por aqui. Pronto, facilitando muito a vida. Tem mais perguntas já aqui. Meu filho tem 22 anos, está desempregado e fazendo faculdade pública. Ele tem direito à pensão que o pai deixou para outro filho menor? Se seu filho precisar de auxílio do pai e se ele está estudando, ele tem sim direito à pensão até os 24 anos. Na verdade, no caso dele, vai ser até o fim da faculdade, né? Ele precisa comprovar, vocês precisam ingressar com o processo na esfera judicial mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a se divorciar ou se já houve. Eu vi que ele paga a pensão para um outro filho, né? Isso. No caso, o pai vai pagar também para ele. O outro filho não vai perder a pensão. Talvez o que pode acontecer é o juiz ajustar os valores das pensões, né? Aí você precisa ingressar com um pedido de alimentos. Sim. Um pedido de alimentos. Se já houve esse pedido de alimentos, porque durante um período ele ficou maior, estava empregado, e agora ele fica desempregado. Ela pode voltar a ingressar porque novamente. A situação mudou e ele precisa, né? Nesse momento que ele está estudando, sem trabalhar, ele necessariamente precisa de algum auxílio. Se o pai puder prestar, né? Então ele pode conseguir sim. Nossa, tá vendo como é bacana? Várias perguntas aqui. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Deixa eu te falar, James, só Jesus, ele só lê o que é nada disso, ele lê o que é conveniente para ele, lê tudo. Ele lê tudo. Eu vou defender James aqui, não faça isso não. Poxa vida. Vamos continuar aqui seguindo a nossa questão, que são todos os serviços prestados no cartório, que a gente está conversando com Carolina Catizani, que é tabeliã. Você pode ligar para cá, é 3505-5000. Zé Silva promete atender e passar para cá. Ele prometeu, já que hoje ele está trabalhando, mas amanhã entra de férias novamente. O WhatsApp é 98155-3258, 98155-3258 e também metro1.com.br. Vamos lá. Boa tarde, me chamo Carla, comprei um imóvel em 2017. Até hoje não consegui transferir a escritura e como faço? Já tive em vários locais, por último dei entrada na prefeitura, nos barris. Até hoje não consegui nada. O que devo fazer? Ou
procurar alguém. Só tenho o documento de compra e venda na mão. E pelo que eu estava lendo, isso não vale nada. Quero dizer, não tem serventia, a casa ainda não é minha, certo? Tenho em mãos a escritura com os nomes dos antigos moradores. Como faço para transferir para o meu nome? Me ajude, por favor. O que devo fazer? Ei, Carla, boa tarde. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar um tabelionato de notas, que vai te ajudar com certeza. Pelo que eu entendi, de repente essa escritura que você menciona não pode ser que seja a escritura anterior do imóvel, aquisição pelos proprietários anteriores, ou um contrato particular de compra e venda. Como que funciona no Brasil hoje? Todo imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, então todo imóvel que vale aí por volta de 30 mil reais, ele precisa necessariamente de ser instrumentalizado por escritura pública. Claro que a gente tem umas exceções legais, mas a regra é essa. Então o que você precisa fazer? Você precisa comparecer a um cartório de notas, caso você ainda não tenha feito, juntamente com os proprietários do imóvel que te venderam, para lavrar a sua escritura pública. A gente brinca aqui no Brasil, quem é da área de notas, que quem não registra não é dono. Então, nesse momento, o que você precisa é de obter a sua escritura pública para levar a registro. Então, primeiro você vai a um tabelionato de notas, vai pedir a lavratura dessa escritura. O que você precisa levar? Seus documentos pessoais, os documentos pessoais dos proprietários que estão te vendendo, informar o valor do bem. Você vai precisar recolher o imposto que chama ITIV aqui em Salvador, que é Imposto de Transmissão Intervivos. E a gente vai precisar também da certidão da matrícula do imóvel. Onde que você acha essa certidão? Como você mencionou que tem a escritura e o contrato, provavelmente você vai ter o número dessa matrícula nesse contrato, tá? Aí a gente pega no registro de imóveis em que está registrado seu imóvel. É muito fácil saber porque aqui em Salvador a gente tem 7 registros de imóveis e cada um atende a determinados bairros. Então, ainda que você não saiba, não é difícil. Ainda que você não tenha esse número fácil, a gente consegue fazer a busca, tanto pelo CPF das pessoas quanto pelo endereço, sessão imobiliária, tá bom? Espero ter te ajudado. No caso, como acontece muitas vezes, que os ouvintes, quando ligam para cá, tem esse contrato de compra e venda, foi em 2017, e perdeu o contato com quem tem a escritura, os antigos moradores. Se ela não tivesse documento dos antigos moradores para levar, o que ela pode fazer? Só com o contrato de compra e venda e os documentos dela? Então, 2017 ainda é bem recente, né? Mas a gente vê esses casos todos os dias no cartório, principalmente de imóveis adquiridos há muitos anos, em que se perde o contato total com os anteriores vendedores. E às vezes acontece também de nem sempre quem vende o imóvel ali no contrato ser a pessoa que consta na matrícula. Aí, nesses casos, a solução que a gente dá é o uso campeão. No caso da Carla, ainda não é por causa do lapso temporal que ela ainda não tem. O tempo ainda é curto. É curto. Mas, assim, a depender do tamanho do imóvel, por exemplo, o uso campeão especial urbano, a gente já pode fazer a partir de 5 anos para o imóvel até 250 metros quadrados. Então, o que você precisa, Carla, assim, se de repente você realmente não tiver mais nenhum contato? O ideal é conseguir o contato dessas pessoas. Aí você me fala que eles já faleceram. Então, a gente precisa conseguir o contato dos herdeiros. Eu brinco muito que tudo tem jeito. A gente tem que fazer da forma certa. Às vezes parece que é muito difícil, mas não é impossível. A gente vai ter que inventariar e você consegue também fazer em seguida a transmissão para o seu nome, tá? Com os herdeiros assinando. E aí, em relação ao uso campeão e a você, caso você não tenha contato mesmo hoje, o importante é você ir juntando todos os documentos que você tem que comprovem que a posse foi adquirida por você, que essa propriedade hoje é exercida plenamente por você. O que é? Às vezes as pessoas me perguntam, esse contrato que você tem, reconheça a firma, porque quando você reconhece a firma, você está comprovado, né, por uma autoridade que naquela data, X anos atrás, você compareceu a um cartório e já estava assinado, e com isso você consegue um justo título forte, assim, para comprovar a sua aquisição desde então. E outra coisa, IPTU quitado, transferência da inscrição imobiliária para o seu nome na prefeitura, fatura da Embasa, fatura de energia elétrica, seus vizinhos declararem, tudo isso ajuda. Tudo isso conta. O céu é o limite. A gente tem um rol mínimo de documentos, mas assim, tudo que você tiver que comprove que você é a dona, recibo, transferência bancária que você pagou para essa pessoa. E se você tiver qualquer dúvida, você junta os documentos que você tem, pode até o cartório. Sim, vai ser um prazer conversar com você e te auxiliar. Agora, Carla, é muito importante para todo mundo que está ouvindo. Comprou um imóvel, vá a um cartório, não deixe de ir. É muito importante para esclarecer suas dúvidas. A gente está lá à disposição. O cartório não está necessariamente em Salvador só para fazer a escritura. A gente está lá também para esclarecer as dúvidas que vocês têm. Pode ir lá, pode mostrar, de repente pegou uma certidão atualizada do imóvel, não conseguiu entender, não sabe
quais são os seus direitos, qual a situação do imóvel, vai ser um prazer te atender. Pronto. Vamos ver aqui. Boa tarde. Como desfazer a união estável? Só uma das partes pode comparecer ao cartório e solicitar? Não tenho dependente nem bens. Tem custo? Olá, boa tarde. A união estável, ela foi equiparada no Brasil ao casamento. Então, para desfazer uma união estável, que eu imagino no seu caso tenha sido realizada por meio de escritura pública, é necessário, sim, fazer a dissolução dela. E como é que funciona hoje a dissolução de união estável? Você pode escolher, assim como o casamento, fazer no judiciário ou no extrajudicial. Se optar pelo cartório, você vai ter que... E o extrajudicial? O extrajudicial, né, que é o que a gente está tratando hoje, o notas, você tem que ir até um cartório de notas, juntamente com seu companheiro, acompanhado sempre por um advogado, que é imprescindível nesse caso. Aí o advogado vai peticionar contando a sua história, né? Que você convivia em união estável desde qual data, quando que foi lavrada a escritura de união estável. Quais documentos você precisa trazer para mim? Identidade, CPF, certidão de nascimento ou a de casamento com averbação do divórcio. Às vezes as pessoas me perguntam muito assim, Carolina, mas eu sou separada de fato, eu nunca regularizei. E eu posso fazer uma união estável? Sim, desde que você seja separado. O que a união estável é? Ela é mera declaração, porque ela já ocorre de fato. Uhum. Né? A Cristina falou antes do contrato de namoro. Não, hoje é muito tênue essa linha, né? Do que é namoro, o que é união estável, porque o mundo gira de uma forma completamente diferente. Então, o que é importante, né? Você fazer? Conversar com seu companheiro, primeira coisa. Se ele estiver de acordo, vocês contratam um advogado comum, vão até o cartório, tem custo sim, sem bens, salvo engano, o valor é de R$219, que é pago aqui na Bahia por meio de DAGE, que é aquele documento de arrecadação judiciária, tá? Mas é bem tranquilo, é bem fácil. E ela tem que comparecer com o companheiro, não pode sozinha, pedir sozinha? Para fazer o protocolo, pode sim sozinha, né? Para as primeiras orientações, mas no dia que estiver pronta para assinar, aí ele precisa necessariamente comparecer. O que ele pode fazer também, representar por meio de procuração com poder específico. Essa procuração tem que ser pública. Porque a procuração tem sempre que obedecer. Não pode só ela dizer, não, eu vou assinar, não quero, não tenho onde estava, não participo com ele. Não, tem que participar os dois, né? Pronto. Temos mais perguntas aqui. Boa tarde. Tenho um filho de 27 anos que foi diagnosticado com uma doença mental crônica. Ele tem direito a uma pensão paga pelo pai? Eu imagino que sim, né? Provavelmente ele deve ter... Ele era maior, então você vai precisar entrar com a interdição dele, penso eu. Não é muito a minha área, né? Porque eu estou mais no extrajudicial. Mas isso tem... Os direitos teriam que ser pleiteados na vara de família com pedido de pensão alimentícia. Isabel, inclusive, pode ligar pra gente e refazer a pergunta. Eu vou tentar me lembrar dela aqui na sexta-feira que vem. Nossa convidada é especialista em direito de família e aí pode ajudar ainda com mais precisão. A gente tem anônimo agora na linha 1. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa Como tarde vai? a todos. Boa tarde a entrevistado também. Boa tarde. Eu queria saber, o marido, ele pode vender uma casa para a esposa dele? Vamos lá. Olá, boa tarde. Então, via de regra não, mas aí vai depender do regime de bens que vocês possuem. O regime é comunhão parcial? Você sabe qual o regime de bens que vocês se casaram? Já caiu a ligação. Vamos supor que sim. Aí não poderia. O regime de bens que poderia ter venda de imóveis entre cônjuges seria o da separação convencional de bens, nem a separação legal, que é aquela que antes de casar os cônjuges definem qual o regime de bens que eles querem se casar. Por que a separação? Porque a separação de bens quer dizer que cada um administra a sua própria vida, independentemente. Do contrário, não pode, porque os bens se comunicam necessariamente, né? Então, na maioria dos casos, é comunhão parcial de bens, pode, que é o comum universal no não Brasil. pode. E aí você não pode. E aquela separação legal das pessoas que têm mais de 70 anos, ou que estão se casaram com alguma causa impeditiva, que é tipo viúva, que casou antes de 6 meses, não fez ainda o inventário. Então, anônimo, você não pode. A verdade é essa. Raimundo Regra da não, linha... depende. Raimundo da linha 2. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Doutora, eu gostaria de saber da senhora. Eu vivo com uma pessoa, tenho uma companheira, eu tenho 30 anos que eu vivo com ela, tenho 2 filhos. Porém, eu já fui casado e fui divorciado. Eu queria fazer essa união estável. O que é que precisa
Raimundo, né? Raimundo. Oi, Raimundo, boa tarde. É muito fácil você fazer sua união estável. Quando você menciona que você já foi divorciado, você se divorciou na justiça ou você só se separou? Já foi também? Então... Emerson derrubou todo. Emerson chegou. Mas a gente aqui, continua respondendo. No É lugar muito... de Zé, meio que já entrando na. Zé já foi ali resolver as férias dele. E aí ele, né, não tem dó nem piedade da gente. Mas vamos entender, vamos imaginar que sim. Raimundo, o que você precisa fazer hoje com essa sua esposa? Você precisa comparecer a um cartório, a um tabelionato de notas, e lá você vai levar sua identidade. Então eu fui indenizado financeiramente e ela ficou com o imóvel. Entendi. Então, o que vai acontecer agora, se você já fizeram, vocês fizeram na justiça? Foi. Então, vai ter, provavelmente, vocês receberam na época um mandado. E nesse mandado vai ter a ordem para o registrador de imóveis. Aí, como você foi indenizado, então, provavelmente, vai ter algum tributozinho para pagar. Porque ela ficou com uma parte maior, então... Porque você pode sempre, assim, nesses casos de partilha em relação ao casamento, sempre ou vocês dividem por igual, e quando um fica com mais que o outro, ou você doa a sua parte ou você vende. Se você foi indenizado, em tese você vendeu. Aí tem um tributo que é o ITIV nesse caso aí. Aí você... ela que tem que pagar. Isso, ela que paga, ela que é adquirente. Só em relação à parte que você vendeu para ela. E ela tem que levar no registro de imóveis competente. Aí é bem fácil você saber. Se você entrar em qualquer site de registro de imóveis aqui de Salvador, lá tem os bairros que ele atende. Qual que é o bairro do imóvel? Estiepe, eu acho que é o 3º ou o 6º, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Só que tem que pegar esse mandado do juiz. Se você não tiver mais, é só ir na vara e pedir para eles pedirem um segundo. Tá bom, então. Muito obrigado. De nada, as ordens. Pronto, Assis, tudo resolvido. Olha, temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver para onde é que eu vou. Boa tarde, meninas. Estou construindo a minha casa em cima da casa da minha mãe. Como faço para obter a escritura? Obrigada. É uma pergunta bem comum. Muita gente faz aqui em Salvador. Essa é uma situação realmente bem comum. Hoje, boa tarde, Soraya. Hoje a gente tem uma situação aqui em Salvador, e no Brasil, na verdade, que é a laje, né? Então, na verdade, o que vai acontecer aí, quando você terminar de construir sua casa, você vai ter uma casa edificada sobre a laje da casa da sua mãe. Primeiro ponto que a gente tem que saber. A sua mãe, esse imóvel da sua mãe, ele já está registrado em cartório? Ele possui matrícula? Se sim, a gente vai averbar a construção, em seguida você vai fazer uma escritura pública de direito de laje e a partir disso você consegue obter a matrícula autônoma por essa laje construída. Então sua mãe vai te doar esse pedaço, aí você consegue regularizar. Qualquer dúvida você pode procurar um tabelionato. São 2 etapas, né? A primeira etapa é no tabelionato, em seguida você vai para o registro de imóveis. Quero ter ajudado. Com certeza. Essa pergunta é bem comum aqui. Aqui tem muito, Vamos agora ao trânsito. É isso? O trânsito na metrópole. Oferecimento, vídeo monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem. Ligue 3263-3000. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem passar pela saída da Avenida Luiziana Filho, a paralela no sentido centro, vai encontrar o trânsito bem lento. Isso é reflexo de um carro que quebrou na via e já foi retirado, mas ainda deixa a região congestionada. No mais, o motorista encontra o trânsito lento na Avenida Demar de Barros, no sentido Garibaldi, próximo da USPA, na Avenida Jequitaia, perto da Feira de São Joaquim, e na Rua Oswaldo Cruz, próximo do Banco Itaú. Mas o trânsito está livre na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô. Catarina Lopes, para a Metrópole Serviço. Muito obrigada, Catarina, pelas informações aqui do trânsito. Então, quem está indo para a paralela, um pouco de paciência ou vá pela orla, que um carro quebrou, já foi retirado, mas sempre fica aquele trânsito mais lento um pouquinho. Tem mais pergunta aqui. Boa tarde, Cristina e convidada, que minha convidada hoje é Carolina Catizani, que é tabelião do 8º ofício de notas.
Eu fiz a escritura da minha casa na prefeitura. Mas eles colocaram o nome do meu marido. Nem meu marido, nem eu queremos que fique no nome dele, e sim no meu nome. O que posso fazer para mudar para o meu nome? Quem pergunta é Maria. Um beijo, Maria. Olá, Maria. Boa tarde. Neste caso em que vocês são casados, essa questão passa muito pelo regime de bens de vocês. Mesmo que o imóvel esteja hoje só em nome do seu marido, por exemplo, vocês são casados na comunhão parcial de bens, ele é necessariamente seu e do seu marido. Então, é muito difícil essa situação. Na verdade, ele vai ficar sendo de vocês dois até que um dia o casamento se extinga, ou que, por fatos da vida, vocês vendam o imóvel ou doem para alguém. Então, na verdade, hoje ele é seu e do seu marido, entendeu? E se a prefeitura tivesse feito ao contrário, colocado só no seu nome, ele seria seu e do seu marido do mesmo jeito, a menos que vocês fossem casados pela separação convencional de bens. Vamos ver se ela responde aqui para ver se essa separação, para ver qual que é o regime de bens, se é possível. A gente agora vai para um intervalo, é rápido, 5 minutinhos, já a gente volta, que tem muitas perguntas aqui. E serviço. 3h35, estamos de volta aqui no Metrópolis Serviço. Você pode ligar para cá, 3505-5000, o WhatsApp 981553258 e mensagem metro1.com.br. Minha entrevistada hoje aqui, nossa, tem tanta pergunta para ela, Carolina Catizani, tabeliando, 8º ofício de notas. No primeiro bloco, conversamos sobre escrituras, sobre casamento, união estável, tantos assuntos, e tem vários outros aqui, porque tem muita pergunta mesmo. Vamos ver se a gente consegue dar conta aqui. Sidneia pergunta: boa tarde, posso registrar ou autenticar um contrato de compra e venda que foi feito em 2008? Eu acho que talvez assim, ela tem um contrato de compra e venda que foi feito em 2008, ela não autenticou, na verdade ela não reconheceu a firma de repente. Não reconheceu a firma e quer registrar. Isso. O que ela faz? Sidneia, boa tarde. No seu caso, a gente está imaginando, que a firma não foi reconhecida. Eu falei antes, a gente tem um artigo no Código Civil do Brasil que fala que toda vez que o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos, você tem que fazer a escritura pública. Se não for esse caso, aí você pode seguir com esse contrato que você tenha, tá? Onde você tem que ir? Você tem que ir ao registro de imóveis. Se for abaixo de 30 salários mínimos, você tem que ir ao registro de imóveis ao qual pertence o seu imóvel. Então vai depender do bairro, um cartório específico vai te atender. E lá você registra. Se sua dúvida for em relação ao reconhecimento de firma, você pode ir a qualquer cartório de notas, reconhecer as firmas dos signatários. Mas aí como que você faz? Ou vocês vão num cartório em que você já tem as firmas abertas, ou então vocês comparecem a qualquer cartório de notas com a identidade CPF original, tanto você quanto o vendedor e as testemunhas que assinaram aí para o contrato ter força executiva, né? Então abrem as firmas e reconhecem na hora. Não tem problema nenhum em relação à data, tá? E se for superior a 30 salários mínimos, você precisa de um cartório de notas para fazer sua escritura pública, então registrar. Aquela velha máxima que a gente já falou aqui do Brasil, que quem não registra aqui não é dono. Então você precisa do contrato e do registro. Porque essa matrícula do imóvel que vai dizer, inclusive, no nome de quem te vendeu. Isso, exatamente. Quem comprou, quem vendeu, a quem pertencia, para quem passou. Quem pertence hoje. Então você precisa olhar isso. Pronto. Boa tarde. Se o casal namora há 10 anos, o namorado falece, morreu, ela tem direito às coisas dele, só namorava. Não era namoro, não tem. Teria se fosse união estável. Essa é a diferença, por isso que muita gente fala hoje do contrato de namoro. Sim, por que as pessoas hoje fazem contrato de namoro? Geralmente quem faz esse tipo de contrato é quem já teve um relacionamento antes, já foi casado, se é separado, divorciado, exatamente pensando nessa questão de bens, né? Para definir que o que acontece aqui, o que ocorre é um namoro e não uma união estável. No seu caso, como você fala que as pessoas nunca moraram juntos, o casal namorou por muito tempo, mas nunca teve um relacionamento que se estendeu para mais do que isso, é difícil conseguir. Agora é importante aproveitar essa pergunta para puxar, para dar uma outra informação. Tem pessoas que vivem em estado de união estável, como um rapaz até ligou para a gente aqui antes, falou que vive há 30 anos de união estável e nunca fez a escritura de união estável. Essas pessoas têm direito, sim. O que elas precisam fazer hoje? O INSS tem uma série de exigências. Dentre as exigências, a lavratura de escritura pública declaratória. Como é que a pessoa faz para comprovar isso? Ela vai com testemunhas que conheçam os dois, que tenham tido ciência disso, até o cartório. Então declara isso. Isso é uma declaração, né? Leva os documentos de todos
e declara que eles conviviam em união estável. E aí o INSS vai verificar, vai analisar e vai então deferir quando for o caso. Muito bem, a gente tem agora Mário na linha 3. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Tudo bom? Uma pergunta. Um divórcio consensual, onde os filhos já são maiores de idade, é necessário o advogado ir junto no dia lá no cartório? Oi, Mário, boa tarde. É sim. Aqui no Brasil, a lei determina que o advogado é imprescindível nesses casos de divórcio. Vocês têm que estar orientados. Vocês podem ter orientação de um advogado comum. O que acontece? Vocês vão fazer o protocolo geral. Nesses casos de divórcio, o advogado faz a petição inicial, contando a história de vocês. Por quanto tempo vocês foram casados, regime de bens, vocês possuem filhos comuns, mas que são maiores. Então, ele, além dessa petição, ele também deve necessariamente ir no dia de assinar, tá? Isso tudo feito no cartório? Tudo no cartório. Qual que é o trâmite do divórcio hoje? As pessoas ingressam com os documentos, a gente faz o protocolo, aí com a minuta pronta. Quando não tem bens, né, é mais rápido. Quando tem bens, a gente tem que mandar para a Secretaria da Fazenda para cálculo do tributo ou homologação da partilha, quando é dividido por igual. E não tem tributo, mas eles têm que homologar necessariamente, então leva um pouquinho mais de tempo. Quando retorna, a gente com a minuta finalizada, que é essa prévia do que vai ser a escritura, a gente manda para o advogado e para as partes, então ok, a gente marca para assinar. E nesse dia todo mundo vai assinar. Boa tarde. Fiz uma escritura com usufruto de um imóvel a meus filhos, mas agora vou precisar vender por uma questão de saúde. Qual documento devo fazer para proceder à venda? É necessário fazer em cartório? É anônimo. Olá, boa tarde. Você está me contando que você fez uma escritura pública e que ela está gravada com usufruto, provavelmente em seu favor. Se seus filhos já forem maiores, é bem tranquilo. O que você precisa é que eles assinem, então, a venda juntamente com você, que é o usufrutuário. Muito tranquilo. A gente vai vender, né? Vai vender a nua propriedade juntamente com o usufruto, então o usufruto fica extinto. Ou você pode, por exemplo, renunciar ao usufruto por escritura pública antes e eles fazem a venda do imóvel na escritura pública. Se eles forem menores, você precisa necessariamente de um alvará judicial. Aí, assim, eu vou te falar, depende, porque quando a gente faz esses alvarás judiciais, a gente tem que comprovar para o juiz que o valor da venda vai ser revertido para os menores. Aí eu te aconselho a procurar um advogado, a depender da situação que vocês tenham, né? Agora, se forem maiores, está resolvido. Eles vendem, está tudo certo. Tranquilo. Vai no cartório, vai. Todos assinam. E esse usufruto aí pode ser renunciado a qualquer tempo, se, né? O usufrutuário estando vivo, se o usufrutuário faleceu, ele se extingue automaticamente, né? É só pedir para verbar com a certidão de óbito, é tranquilo. Muito bem. Anônimo que voltou aqui na ligação. Boa tarde de novo. Boa tarde. Que a pergunta que eu fiz não deixei bem claro. Olha, o marido, ele pode vender uma casa para a esposa, mas ele não tem aquela, como é que se diz, separação de bens, como ela falou aí, aquela união. Não é o caso de separação. O regime é comunhão parcial de bens? Deve ser. Não, ele não tem isso, entendeu? Mas ele faleceu. Ela quer entrar com a união estável agora. Ele tem outra família, dá algum problema para essa pessoa? Que é a casa que ele vendeu para a esposa? Deixa eu entender. Então eles não eram casados? Não, ele não era casado, não. Ah, sim. Ótimo. Agora, só que ele faleceu. Ela quer entrar com união estável. A casa que ela comprou na mão dele, vai haver algum problema entre ela com a família que ele tinha antes? Se ela comprou e eles nunca foram casados, eu imagino que não. Em relação à união estável que ela vai iniciar a partir de agora, esse bem fica sendo bem particular dela, então também ela não tem nenhum problema em relação a isso. A menos que ela eleja comunhão universal de bens, que aí, nesse caso, mas ele continua ouvindo, né? Continua ouvindo. Nesse caso, né, que ela eleja, se eles o companheiro e ela venham eleger a comunhão universal de bens, aí nesse caso, o novo companheiro teria direito a... pelo que eu entendi, da casa. E quer saber se a pessoa poderia ou não... Casada, né? Não tinha união estável, mas já moravam juntos há muito tempo. Ela comprou um apartamento com dele, e tá no nome dela, né? Ela comprou e... Okay. Aí, assim... Agora ela quer
fazer união estável para poder receber a pensão do INSS. Ah, tá, entendi. Bom, nesse caso, agora entendi. Então ela vai entrar nessa união estável pós-morte, né? Que ela vai lá declarar que eles conviviam em união estável, vai levar as testemunhas, vai comprovar. Se de fato eles viviam em união estável e ela adquiriu na constância da união estável, quando a gente tem união estável sem lavratura de escritura pública, o regime de bens que impera é a comunhão parcial de bens, que é o regime regra no Brasil. Então, se era comunhão estável entre os dois, metade é dele. E sim, os herdeiros dele, claro, tem direito. Ele tem filhos. Muito bem, agora vamos ao Metro 1 Informa. Metro1.com.br informa. O juiz baiano André Jackson de Holanda Maurício Júnior, substituto da primeira vara federal, intimou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para se explicarem sobre a nomeação de Eduardo ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Em decisão publicada na segunda-feira, o magistrado deu 5 dias para que as partes se manifestem. O juiz se manifestou em ação popular de autoria do advogado Neomar Filho, que alegou o cometimento de crime de nepotismo por parte do presidente. Além disso, o buraco que se formou na Avenida Paulo VI, na Bituba, foi fechado e a pista que estava interditada para reparação foi liberada na manhã de hoje. De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção, as obras da via foram necessárias devido a um problema no sistema de drenagem que resultou na formação de um buraco. Durante a interdição, apenas 2 faixas tinham sido liberadas na avenida, uma no sentido Caminho das Árvores e outra no sentido Orla. Com finalização das obras, toda a via foi liberada e os ônibus já passam pela faixa exclusiva. Leia mais no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Muito obrigada, Camille, pelas informações. A gente continua aqui no estúdio conversando com Carolina Catizani, que é tabeliando, 8º ofício de notas. Nossa, tem tanta pergunta que eu vou tentar aqui agilizar. Primeira, boa tarde. Tem um imóvel que foi passado o financiamento por outro proprietário. Não há uma primeira escritura. Já estou averbando a quitação. Como fazer para lavrar a escritura? Boa tarde. Seu caso é bem simples. Já que você já está averbando a quitação, assim que essa quitação for averbada no registro de imóveis na matrícula, você peça uma certidão de registro em ônus, o imóvel vai estar livre de ônus e assim, juntamente com o vendedor, vocês conseguem fazer a escritura pública. Como você vai fazer? Só comparecer ao tabelionato de notas que a gente consegue te orientar, tá? Mas é basicamente a certidão atualizada de registro em ônus, essa já com a quitação averbada, né? Sem dever ao banco, e os documentos pessoais de vocês e das esposas eventualmente. Muito bem. A ouvinte que mandou aqui perguntando do imóvel, comprou em 2017, não tinha conseguido fazer essa escritura, só tinha um contrato de compra e venda. No meu caso, dei entrada na prefeitura, até hoje não tive retorno. Tem que ir a um cartório? Carla, se você tem os documentos com você, se você tiver em dúvida, se você não teve essa orientação onde você foi, passa no tabelionato de notas. Se quiser passar lá para conversar com a gente, leva os documentos que você tem, vai ser um prazer te esclarecer. Boa tarde, eu tenho uma casa e fiz doação de uma parte dessa casa. Registrei em cartório a doação para minha sobrinha. O IPTU já está em nome dela. Como ela pode fazer o registro, a escritura em nome dela? Tem custo? Obrigada, Sandra, que pergunta. Sandra, boa tarde. Tem custo, sim. A doação, então, no caso, como o imóvel é seu, você fará uma doação em favor dela. Tem que fazer por meio de escritura pública e vocês vão precisar, além do custo da escritura pública e do registro posterior, em relação à parte do bem, né? A gente vai trabalhar aí com o valor venal. Então, o valor venal de referência Salvador tem para fins de tributação. Você vai pagar sobre esse valor e você vai precisar pagar também o imposto de transmissão por doação. É o ITD, que paga para o estado da Bahia, se o imóvel for localizado aqui na Bahia. Então, paga o ITIV? ITIV nesse caso não, porque é doação, é ITD. Doação. Aí é 3,5% a alíquota da doação da Bahia. Mas qual outro imposto? Vai pagar, o imposto vai ser só o ITD. Uhum. E vai pagar as custas para a escritura pública e para registro. A escritura pública no tabelionato de notas e o registro no registro de imóveis, onde o imóvel está. O imposto é calculado em cima do valor venal. Isso, e aqui em Salvador? É o valor do ITIV que a gente conversou, que é o valor de referência para ITIV. Se você quiser saber, pesquisar qual que é esse valor, você joga no Google ITIV Salvador e pega o número de inscrição municipal que está no seu IPTU. Aí você vai descobrir o valor.
E aí você vai calcular conforme a porcentagem que você vai doar para sua sobrinha. Se for 10%, então o valor todo que você vai incorrer é por 10%. Soraya novamente, mas tenho que ir com a minha mãe ou eu resolvo a casa de cima? Ela falou que construiu uma casa em cima da casa da mãe dela. Ela quer ir. Soraya, sua mãe vai ter que necessariamente assinar para doar em algum momento. Mas eu acho que a sua primeira visita ao cartório pode ser sozinha para você trazer o que você tem de documentos e a gente conseguir te instruir de fato com o que você precisa, tá? Boa tarde, Cris. Sou casada há 14 anos. Meus patrões me deram a casa. Peço a separação. Meu marido, ele fala que vai entrar na justiça, que ele tem algum direito. Olá, boa tarde. Então, vai depender do regime de bens que vocês tenham. E outra coisa, essa doação também vai depender da forma como ela foi feita. Se essa doação foi feita gravada com cláusula de incomunicabilidade, seu marido não tem direito nenhum. Agora, se ela foi feita para você sem que tenha sido gravada com essa cláusula, então a gente tem que verificar e verificar o regime de bens também, tá? No seu caso, o ideal é que você, se você não quiser ir até o cartório, que você ligue para conversar com o escrevente ou mesmo comigo, para me explicar qual que é o seu regime de bens, qual foi a forma de doação da casa, se eles só te deram e não fez nenhum documento, tem implicações diversas. Em regra, assim, a depender do tipo de doação, não participa, é bem particular, mas aí vai depender. Outra dúvida sobre união estável. Pode fazer a escritura após morte de um dos conviventes? Boa tarde, pode sim. No caso, a gente já tinha falado sobre isso antes, você precisa comparecer ao cartório com os documentos, com seus documentos pessoais, os documentos da sua esposa, né, da sua convivente no caso, e com 2 testemunhas que possam atestar, né, que vocês convivem em união estável. Ele até conta mais da história dele. Meu nome é Tiago Almeida, tem uma filha de 3 anos que se chama Júlia, igual a minha, e preciso saber se posso fazer a escritura de união estável com a mãe e quais documentos são necessários. E no caso de não podermos ir no cartório, tem como coletar as assinaturas em outro local? Essa pergunta é bem legal. Tem sim como coletar assinatura em outro local. Aqui em Salvador, os tabelionatos de notas, eles podem coletar assinaturas dentro de Salvador. Então, se você residir em Salvador, você pode sim agendar uma diligência, né? A gente faz a checagem da documentação, você entrega, então, a assinatura feita em diligência, não com hora marcada, o escrevente vai até a sua casa, o seu trabalho. Moro em Sussuarana e gostaria de saber onde tem tabelionato de notas. Então, boa tarde. A gente tem aqui hoje 15 tabelionatos de notas em Salvador. Sussuarana. Fica perto do CAB. É do CAB? Então, eu acho que os mais próximos para você vão ser os daqui da Tancredo Neves. O 8º, que é o que eu sou tabeliã, ele fica na Tancredo Neves, número 805, bem pertinho ali do Barbacoa, mas vai ter também... Tem cartório no... tem também um no Shopping Paralela. Tem um cartório. Pronto, que é próximo para ela. Também. Pode. Mas são 15. Só você jogar tabelionato de notas Salvador, você vai ver o endereço de todos. Rogério está na linha 3. Boa tarde, Rogério. Caiu a ligação. Boa tarde, doutora. Qual a diferença entre separação total de bens e separação convencional? Então, na verdade, a separação total de bens é um regime que a gente tem no Brasil. E ela pode se dar de forma convencional ou então a gente tem a separação legal. Como é que é convencional? Eu e meu cônjuge, meu noivo, né? Antes de casar, a gente decide que a gente quer conviver e a gente quer casar e quer que o regime de bens seja separação convencional. Como é que isso funciona? A gente faz um pacto antipessoal por escritura pública. E o que acontece? Cada um pode administrar sua vida independente. Então, o que eu compro é só meu, o que ele compra é só dele, o que a gente vende, eu vendo sozinho, ele vende sozinho, tá? E a separação legal, que deve ser, quando você menciona a separação total de bens, é aquela separação legal que é imposta pela lei. Um exemplo, acima de 70 anos, quem casa na separação legal, tá? Aí, nesse caso, a gente tem uma súmula que fala que tudo que a gente adquire na constância do casamento, mesmo o que era antes, não, mas o cônjuge é meio, então ele participa. Da separação convencional, via de regra, não. Se você não fizer nenhum pedido, apenas for casar, vale no Brasil a separação parcial? É comunhão parcial. Comunhão parcial de bens. E tudo que vocês adquirem juntos é metade dos dois, em regra. Muito bem. Esse é o supletivo legal. Vamos ver, temos mais aqui. Tem um imóvel de herança, mas sou casado. Esse imóvel foi passado pelo meu pai para mim
Em caso de separação, seria metade meu e da minha esposa ou não, ela não entraria na partilha? Esse imóvel é particular seu. Boa tarde, esse imóvel é só seu, tá? Ele, não, em regra, ele não entra na partilha, não. Falamos já aqui da comunhão parcial de bens, para explicar, acabamos de explicar, então como tem tanta pergunta, eu vou pulando aqui um pouquinho. Anônimo pergunta, boa tarde, moro há 30 anos em uma casa construída em um terreno cedido por meus pais. Como faço para regularizar minha situação? Boa tarde, nesse caso você precisa que seus pais doem esse terreno para você, por escritura pública. E é simples? É simples, sim, Não tem problema não. E como ele já está lá há 30 anos... Aí assim, eu sempre, não é imprescindível, mas eu sempre oriento nesses casos, quando tem irmãos, que eles anulam. Porque pode ser que o irmão questione mais pra frente, né? Esse tipo de doação, enfim. Mas não é imprescindível. Na verdade, seus pais têm que participar, que são os proprietários, eles têm que te doar. E aí vocês vão pagar o imposto e você vai registrar e a casa vai ser sua. A ouvinte que mais cedo mandou perguntando que ela registrou a casa... Quando foi registrar na prefeitura, fazer o registro, ficou no nome do marido, ela queria que ficasse no nome dela, a Maria. E aí a gente perguntou para ela se foi uma comunhão parcial, como era o regime. E ela diz aqui que foi uma comunhão parcial de bens. Maria, você simplesmente mantém como está e esse imóvel é seu e do seu marido, 50% de cada um. Não tem diferença, se consta só meu nome. Se seu marido quiser vender amanhã esse bem, ele não consegue vender sem a sua assinatura por causa do regime de bens. Por favor, uma prima casou sob regime de separação total de bens em 2006. Em 2012, quitou um apartamento. Hoje quer doar para sua irmã. Há necessidade da assinatura do esposo? Quem pergunta é Figueiredo. Boa tarde, Figueiredo. Se essa separação que você menciona é a separação convencional de bens, ela consegue sim doar sem a participação do marido. O que ela vai precisar é de apresentar o pacto antinupcial, a certidão de casamento deles, os documentos, a qualificação dele, porque faz parte da qualificação dela, né? E, além disso, esse pacto tem que estar registrado no registro de imóveis da residência, mas é só. Se for separação legal de bens, pode fazer sem problema nenhum. Se for separação legal de bens, aí ele tem que assinar como interveniente anuente. Ah, é? É, porque é aquela separação que foi imposta, você não escolheu, né? E tem essa questão da decisão da súmula que fala que o cônjuge, nesse caso, é meeiro. Boa tarde, vou comprar minha casa, estou no aluguel, tenho um filho único, posso colocar a casa no nome dele? Quem pergunta é um anônimo. Boa tarde, pode sim, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que, como seu filho provavelmente é menor, se ele for menor, né, e não tiver renda própria, aí você precisa fazer a doação do numerário para ele comprar a casa. Poxa, disse que Emerson era terrível, mais terrível do que Zé Silva. Ele está aqui já agora. Tem uma procuração, é verdade, passada por Zé, que é a Polícia do Tempo. Ele já mandou aqui, olha, encerrar. Nosso tempo acabou, poxa vida. Tanta pergunta, quando vê assim, olha, os verdes aqui aparecendo no WhatsApp, tem muita pergunta, ficaram várias. Dói meu coração, mas eu vou agradecer demais e falar com a Carolina Catizani, que é tabeliando, estava de notas para voltar aqui. Vai ser um prazer, Cristina. Obrigada a todo mundo pela atenção, pelas perguntas. Foi ótimo, estamos né? à disposição. Quem tiver mais dúvidas também pode ir direto até o cartório e perguntar, que nós estamos lá à disposição. É uma conversa deliciosa. A gente sempre aprende, tem tanta dúvida a respeito de Agradeço pelo convite, Cristina. Fiquei muito honrada. Que bom. Vai voltar aqui sempre. Para você que participou, ligou, mandou WhatsApp, a gente vai trazê-la de volta aqui, a gente vai voltar nesse tema. A gente vai continuar respondendo. Mas hoje é só quarta-feira, amanhã é quinta, estaremos aqui novamente. E agora vem o Metrópole Saúde com os